Uma amiga chamada Júlia aluga uma casa em um quintal. Aparentemente parece que a casa está em perfeito estado, mas após a mudança de Júlia, a casa começa a apresentar alguns problemas, como vazamentos, infiltrações, encanamento ruim. Júlia procura o proprietário e relata os defeitos do imóvel. O proprietário diz que não vai reparar os canos que estão causando vazamento, infiltrações e, consequentemente, mofo. Júlia não tem outra opção, além de procurar as autoridades públicas e relatar os defeitos do imóvel. Vamos analisar esse caso? Olá, meu nome é Virna e hoje vamos analisar a regra da lei do inquilinato que protege locatários ou sublocatários com poucos recursos. Mas antes de começar, eu peço que você se inscreva, deixe seu like. Artigo 24. Nos imóveis utilizados como habitação coletiva multifamiliar, os locatários ou sublocatários poderão depositar judicialmente o aluguel e encargos se a construção for considerada em condições precárias pelo poder público. Essa regra é um cuidado social para proteger locatários ou sublocatários com poucos recursos, como já falei. O imóvel é examinado pelo poder público através dos órgãos competentes. Se o imóvel estiver em condições precárias, os locatários ou sublocatários poderão depositar o aluguel judicialmente. E para que isso ocorra, não é necessário que o imóvel esteja caindo aos pedaços. Muita atenção aqui. Essa regra é exclusiva para habitações coletivas multifamiliares. Não é aplicada para outro tipo de locação. Você entra com a ação judicial e nessa ação judicial são feitos depósitos dos aluguéis. A ação adequada é a consignação em pagamento e não é permitido ao locador proprietário levantar os depósitos. Mas toda regra tem sua exceção, então essa também tem, que eu vou falar já já. O conceito de condições precárias é da autoridade pública. Olha só o perigo. A autoridade pública, ela pode agir de ofício ou por vontade dos ocupantes do imóvel. Nessa ação deve constar obrigatoriamente a intimação ou laudo para a realização da obra para repor o imóvel em condições de habitação. Se não constar o laudo ou a intimação, a ação é indeferida. A ação é rejeitada pelo juiz. A ação pode ser proposta individualmente ou em conjunto. Todos os moradores do quintal ou do prédio podem entrar com ação judicial requerendo, pedindo a reforma, restauração do imóvel por condições precárias. O parágrafo 1º do artigo 24 diz: o levantamento dos depósitos somente será deferido com a comunicação pela autoridade pública da regularização do imóvel. A indisponibilidade dos depósitos é uma forma eficiente de forçar o locador proprietário a reformar, reparar o imóvel, para forçar o locador ou sublocador a reparar, realizar a obra. Os inquilinos devem continuar depositando os aluguéis na conta indicada no processo, até que o imóvel seja regularizado e seja feita a comunicação ao juiz. A comunicação deve ser inequívoca e pode o juiz, em caso de dúvida, mandar verificar o estado do imóvel, se realmente o reparo foi feito e se realmente o imóvel está em condições de habitação. O parágrafo 2º do artigo 24 diz o seguinte: os locatários ou sublocatários que deixarem o imóvel estarão desobrigados do aluguel durante a execução das obras necessárias à regularização. A saída dos ocupantes do imóvel não acaba com a locação. A locação fica apenas suspensa durante o tempo em que os inquilinos estiverem impedidos de utilizar o imóvel. Nesse tempo em que os inquilinos estão impedidos de usar o imóvel, eles não vão pagar nem aluguel e nem os encargos. Concluídas as obras, os inquilinos
inquilinos voltam ao imóvel nas mesmas condições contratuais anteriores. Nada muda. Não esqueça, especialmente o aluguel. Observe, se essas obras que serão feitas não impedirem a permanência do inquilino no imóvel, eles poderão ficar no imóvel e continuarão obrigados ao pagamento do aluguel. Isso é por meio de depósito judicial. Depois que entrou com a ação judicial, não pode mais pagar diretamente para o inquilino. Tem que depositar na conta indicada no processo. O depósito tem que ser feito integral. Não pode reduzir o valor, não pode pedir redução do valor do aluguel. Está permanecendo do imóvel, a obra não impede a pessoa de permanecer no imóvel, então ela continua obrigada ao pagamento do aluguel de forma integral. O artigo 24, no parágrafo 3º, diz o seguinte: os depósitos efetuados em juízos pelos locatários e sublocatários poderão ser levantados mediante ordem judicial para a realização das obras ou serviços necessários à regularização do imóvel. O locador ou sublocador pode não ter dinheiro para regularizar, para reparar o imóvel. O locador ou sublocador pode pedir autorização judicial para levantar os depósitos, para usar o dinheiro que foi depositado na justiça, como é conhecido, para retirar esses valores e utilizar na obra. Os aluguéis não vencidos, após o levantamento dos valores já depositados, esses depósitos que ainda não venceram continuarão sendo depositados na conta judicial. E pode o locador, com autorização judicial, levantar os depósitos feitos posteriormente, após esse primeiro levantamento. Isso é, sacar o dinheiro que está sendo depositado, que na medida que ele vai reparando, ele vai pedindo autorização para sacar os valores dos depósitos. Depositam, saca a primeira vez, não é suficiente, aí os inquilinos estão depositando na conta judicial, volta a pedir autorização judicial porque não conseguiu completar a obra e pode pedindo, e assim vai pedindo até completar a obra. Após o completamento da obra, aí sim o juiz dá autorização para que sejam depositados na conta indicada pelo proprietário. O levantamento do depósito, o saque do dinheiro depositado na conta judicial obriga o proprietário a fazer os reparos. O juiz fixa um prazo determinado para que o locador traga ao processo a prova da conclusão da obra, com visto e concordância da autoridade competente, do poder público, da prefeitura, do órgão da prefeitura que realiza essas vistorias. O juiz também pode determinar a expensão do imóvel para saber se as obras foram concluídas, para saber se as obras foram realizadas. Se o locador não cumprir com a obrigação de reparar o imóvel no prazo determinado pelo juiz, ele fica proibido de levantar os depósitos restantes. Vamos relembrar alguns pontos importantes. Essa regra é uma forma de cuidado social para pessoas que alugam casas em más condições. Não é qualquer casa, é para habitações coletivas multifamiliares, várias famílias no imóvel. As autoridades públicas avaliam se o imóvel está precário, mesmo que não esteja em ruínas. A partir desse momento, entra-se com o processo judicial, os depósitos dos aluguéis são feitos na justiça. Volto a falar para que você não confunda, essa regra é apenas para as habitações coletivas multifamiliares. Não é qualquer locação que pode entrar nesse caso. A ação apropriada é a consignação em pagamento. O réu, que é o locador proprietário, só pode levantar os depósitos, só pode sacar o dinheiro se tiver autorização judicial para reparar o imóvel. Essa avaliação pode ser feita diretamente pelo poder público ou pela vontade dos ocupantes. O ocupante ativa o poder público vai no imóvel e avalia se o imóvel está em condições precárias ou não. Veja, novamente eu te digo, isso é um perigo, hein? Se o locador pede autorização judicial para levantar os depósitos, ele fica obrigado a reparar o imóvel e ele tem um prazo determinado pelo juiz para realizar essa obra e ele precisa levar essa conclusão no processo para que o locador seja liberado e o inquilino é liberado para depositar o dinheiro na conta
indicada pelo proprietário ou entregar em mãos. Se o juiz pedir que o imóvel seja examinado e se for comprovado que o locador não concluiu a obra, ele fica proibido de levantar os depósitos restantes até que ele conclua a obra. Terminamos o vídeo sobre direito aqui, mas eu vou deixar uns salmos para abençoar a sua vida. Não saia do vídeo, eu vou falar para você das coisas do céu. Eu vou ler para você os Salmo 12 para abençoar a sua vida. Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e calhe a língua arrogante. Eles dizem, mentiremos quando quisermos. Os lábios são nossos, quem nos impedirá? O Senhor responde, vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras, como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás dessa geração mentirosa. Ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra, ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. Não adianta mentir, Jesus está vendo. Então, pare. Tudo tem consequências. Tudo que o homem planta, o homem colhe. É bíblico. Então, vamos falar a verdade e não cometer injustiça, maldade com ninguém, porque isso tem retorno. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.